Olá, alunos, tudo bem? Bom dia, pessoal do ensino médio. Bom, pessoal, a gente vai falar aqui de um assunto, né, que tem a ver com a continuação do que a gente estava começando em sala, tá bom? E depois a gente vai dar prosseguimento, tá, a isso, mediante o estudo da Idade Média Oriental, né? Eu comecei então pelo capítulo é, o capítulo da história da Idade Média Ocidental. Por quê? Porque eu gostaria que vocês entendessem primeiro a, a formação dessa Idade Média, a formação desses povos germânicos que vêm de fora e ocupam o lugar do Império Romano, que dão mais cara à Europa medieval, à Europa que ainda tem muito dos resquícios da época, né? Uns costumes que prevalecem até hoje na nossa sociedade. Uma característica da Europa de vir para o Brasil, o que, que eles trazem, já trazem consigo desde o tempo medieval, então gostaria que vocês entendessem, primeiramente, como tudo isso começou, para depois a gente avançar lá para a parte oriental, porque a parte oriental se trata da parte final do Império Romano do Oriente, que data de 1453. Só para a questão de encerrar o estudo do Império Romano, já que ele sobrevive na parte oriental, é por isso que o livro de vocês começa com a parte oriental e não a parte ocidental, ok? Mas eu preferi começar, né, com a parte da, da ocidental para vocês entenderem o que foi da Europa para que a gente faça depois a relação com o Oriente, tá bom? Então é uma questão mesmo assim mais de didática minha, tá? Então, como a gente começou em sala, inclusive, eu vou aqui agora encerrar. A gente vai encerrar com os exercícios, né? Assim que terminar o vídeo, vocês vão fazer os exercícios propostos que eu indicar no final do vídeo, tá bom? E aí vocês vão mandando as respostas para mim, tá? Lá no Class, tá bom? Então, eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês, tá? Se trata do livro primeiro mesmo, né, que vocês receberam, lá na página 152, tá bom? A página 152, o capítulo 5, tá bom? Módulo 17, lá na página 152, tá bom? E aí você vai ver lá na página 152 sobre os povos bárbaros e o Império Romano, acharam? Então, né, os povos, primeiramente, bárbaros aqui, já não é um termo usado, geralmente agora não é mais um termo atualizado para designar os povos que habitaram lá a Roma depois que ela naufragou, né? Eu não estou aqui dizendo que o livro está exatamente errado, mas o termo mais ideal seria povos germânicos, tá? Que o livro cita também, né? Mas ele fala de bárbaro. Eu vou explicar por que que eu li, eu estudei e prefiro o termo germânico do que bárbaro para esses povos que ocupam o lugar do Império Romano. Bom, porque o termo bárbaro ele é grego, né? De origem grega, que significa estrangeiro, afora, totalmente diferente da cultura, né, grega, no caso. Os romanos, quando eles começaram o seu processo de expansão, eles também costumavam atribuir nessa discriminação muito grande para os povos estrangeiros, porque não eram, né, da Roma, porque não eram descendentes de Roma, porque não eram cidadãos romanos, não tinham privilégios, não tinham uma cultura, né, que fosse assim considerada digna, né, do Império Romano, enfim. Então, isso é o bárbaro. E isso foi sim adotado pelos romanos. Só que ocorre que a partir desse século XIV, né, nós temos aí uma entrada muito significativa de povos, desses povos estrangeiros, que ocupam gradativamente e pacificamente, então, o Império Romano, né? Se eles entram e ficam andando por ali na Europa toda até o século XIV, XV, então, meus queridos, né, 14. Então, meus queridos, não era bárbaro, né? Porque o povo germânico foi aceito pelo Império Romano. O Império Romano compartilhou experiências, atividades comerciais e militares com esses povos, porque esses povos, eles eram conhecidos por serem militaristas, guerreiros,
né, com visão assim de guerra. Tanto que está escrito aqui, ó, no livro de vocês, lá na página 152 mesmo, no terceiro parágrafo está escrito assim, ó: viviam em tribos, não utilizavam escrita e a condução da vida política vinculava-se não às assembleias gregas e romanas, mas ao comando militar. Esses homens eles eram muito militares, né? E então é esse militarismo que a Roma acaba aproveitando para o seu exército. Mas depois, quando chega as crises que nós já estudamos em sala, no século XIV, a peste negra que matou um terço da população da Europa, né? Aliás, desculpa, gente, desculpa. Eu estou falando aqui do século XIV, não. É o século IV, desculpa, tá bom? Eu tô realmente... Nossa, confundi muito, desculpa. Não é o século XIV, é o século IV, tá bom? Desculpa. Então, já que eu tenho aqui o Império Romano em decadência, por ocasião, sim, de algumas invasões, é verdade, esses povos invadiram, fizeram saques, inclusive, na própria Roma, foi o caso dos ostrogodos, né, que saquearam a Roma. Mas, uma coisa é certa, alguns deles entraram pacificamente, né, e ocuparam a Europa. Quando o Império estava sucumbindo, né, às suas crises econômicas, né, por causa do que nós falamos antes, de aumento de imposto, o abuso da política pão e circo, né, as guerras e os saques realizados por esses povos estrangeiros, né, e até mesmo a pressão dos hunos, que era o povo que pelo qual todos esses povos aqui que acabam habitando o Império Romano estavam fugindo, até no Oriente, então não há como manter. E aí acontece gradativamente um declínio, um final desse sistema romano, que acaba quando? No ano de 395 para 400, que é o século IV. E é aí que começa a Idade Média. É quando a Europa cede a esses povos germânicos. Esses povos germânicos habitam toda a Europa, está aqui no mapa. Se vocês forem ver o mapa, está aqui na página 153, né? Tá aí, ó. Se vocês forem ver o mapa, está escrito, né, aí o lugar onde todos os povos habitaram, né, no mapa. Tá ali os ostrogodos ali na Itália, ó, como falei para vocês, que aí foram eles que invadiram Roma, né? E aí tá aqui os burgúndios em cima, que seria a parte da Alemanha e da França, né? Os francos, que habitam maior parte da França. Lá na Inglaterra, ali em cima, nós temos os anglo-saxões, né? No norte da África, os vândalos. Em Portugal e na atual Espanha, os visigodos e os suevos. Os eslavos ficam mais ali perto do Oriente, né? Vocês estão percebendo. E por fim aqui o Império Romano Oriental, como está aqui de verdezinho, claro. A cidade de Constantinopla é a sede desse império. E vocês lembram que é uma cidade que foi fundada por Constantino, um dos últimos imperadores do Império Romano, e havia fundado justamente para uma ocasião de refúgio, né? Quando a Europa estava sucumbida já a tantas crises, perdido algumas guerras, cedido províncias. Então, residir no lado oriental acabou sendo um refúgio para o Império Romano até 1453. Ok? Agora sim, né? Continuando o nosso século IV, aqui no livro está dizendo os invasores, né? Que esses invasores todos, destaca-se o Reino Franco, né? Está aqui no último parágrafo, né, do quesito B, antes do segundo tópico, tá assim, ó. O grupo oriundo do universo germânico de maior destaque no mundo medieval foi o franco. Os francos dominaram a região da Gália. Conduzidos por Clovis, o Meroveu, afirmaram a fé cristã em 496. O Estado franco se tornou o braço armado da Igreja na Idade Média, pois desde Clovis os francos não apenas lutavam por seu reino, mas também em defesa do cristianismo e do papado romano. Só para a gente lembrar e eu esclarecer melhor, tá? Os francos, eles, como todos os outros povos aqui que chegam, eles são pagãos, todos. Só que quando eles chegam, e vocês lembram, eles já encontram o Império Romano cristão. Lembram de Constantino? Constantino fez o quê? Oficializou o cristianismo, né? Tornou uma religião legal. Teodósio, ele vai se tornar mais adepto do cristianismo quando ele faz a padronização do cristianismo no Império Romano todo. Então, todo o império é cristão. É claro que isso não foi
rápido. Havia muitos romanos pagãos. Havia esses povos que vão chegando, que haviam já chegado, na verdade, eles são pagãos. Então, a igreja aqui que a gente está falando, o cristianismo, ela ainda é pequena, mas ela consegue mais força com o tempo, quando ela acaba tendo o apoio desses reinos aqui que chegam. E ela acaba tendo apoio por quê? Porque, como eu disse para vocês, em sala, e gravem aqui logo no caderno de vocês, e vejam aqui quantas vezes vocês quiserem nesse vídeo. Os povos, né, dão força à igreja. E dão força por quê? Porque a igreja ela detém o poder intelectual e o poder espiritual. Por que o poder intelectual? Porque tudo que sobrou de Roma, inclusive o Império Romano Oriental que a gente vai ver mais tarde, ele possui toda a cultura, toda a letra, todo o direito, tudo está guardado pela igreja. A igreja foi considerada um grande depósito do Império Romano no seu escrito, na sua cultura, né? E até mesmo a Bíblia e toda a literatura cristã, o escrito dos primeiros santos, dos apóstolos, no caso, né? De alguns outros cristãos, dos primeiros padres, dos primeiros bispos, como foi o caso de Santo Agostinho. Todos, né, estão guardados pela igreja. E por isso que nesse tempo conturbado de guerras, de chegada de povo estrangeiro, né, de tudo isso aqui, maioria pagão, é a igreja que vai guardar o poder intelectual, é a única que vai saber ler e escrever nessa época, né? E guarda o livro sagrado dos cristãos também, que é a Bíblia. E a Bíblia vai sendo cada vez mais copiada e recopiada por monges, por padres, por religiosos, pessoas que se dedicaram a copiar à mão a Bíblia, né? Isso é muito importante da gente entender. Se a gente tem Bíblia, é porque foi aqui, ó, a igreja que se dedicou muito a copiar a Bíblia. Entende? E aí o que acontece então? Quando ela se apresenta diante desses reinos, principalmente os francos, que vão ser os primeiros a se tornarem cristãos, eles vão aderir esse poder intelectual e vão aderir o poder espiritual. Porque assim como o imperador Constantino e Teodósio, toda a grandeza espiritual, a bênção, né, a consagração do rei, a cerimônia maravilhosa sobre aqueles cantos em latim da igreja, toda a bênção, sabe? Tudo, gente, com a maior autoridade da igreja, que é o bispo e depois o papa, né? Todos vão, né, querer fazer isso. Então é por isso que aos poucos os reis germânicos eles vão se convertendo. E aí o povo deles vai se convertendo. Os guerreiros deles vai se convertendo. No caso dos francos nós tivemos aqui uma coisa inédita. O rei Clovis Meroveu, como nós já dizemos aqui, no ano de 496 foi batizado, né, lá na cidade de Reims, né? E ele foi batizado pelo bispo, então uma autoridade suprema da igreja naquele lugar. Não só ele, mas mais de 10 mil soldados. E o povo, né, ficou assim. Pensem na cena, né? É algo inédito que está acontecendo. Mas é por isso que o cristianismo ganha força no mundo. É por isso que quando a Europa vem aqui para as Américas, eles trazem o quê? A igreja. Por que nosso continente, nosso país, Brasil, principalmente, é muito cristão? É por causa dos europeus lá que haviam se convertido. Você está entendendo? Então, olha só como uma coisa bem distante de nós, lá no século IV, tem tudo a ver com a minha realidade agora aqui do século XXI. Tá entendendo? Se não fossem eles, não haveria igreja. Esse é o primeiro motivo, porque os reis vão se convertendo para adquirir poder intelectual e espiritual. Se só a igreja tem. Entenderam? E aí sim, quando o Clovis então se converte, os francos não só mais lutam por seu reino, mas lutam pelo cristianismo e pelo papa, né? E é aí que surge o movimento depois, né, que a gente vai estudar lá na frente, as cruzadas. Tá bom? Enquanto isso que eu tenho mais a falar do Reino Franco, está aqui no livro de vocês, seguindo a página 153, né? Tá escrito assim, que Pepino, lá no parágrafo 3, tá bom? Pepino conseguiu vencer os hunos. Lembram dos hunos que eu falei para vocês, que aquele povo que dava dor de cabeça, que veio do Oriente, que fez os povos estrangeiros tentarem entrar no Império Romano, né? E tudo mais. Então foi Pepino de Heristal, um franco,
que no ano de 680 conseguiu vencer os hunos, que ameaçavam o reino franco e a sua cristandade. Então, quando eles vencem a guerra, isso é interessante. Os francos, eles começam a atribuir a vitória da guerra a Deus. Eles atribuem, né, toda aquela coisa do cavaleiro à figura de Deus. Deus ilumina, abençoa, protege o cavaleiro, o cavalo, a espada do cavaleiro, o escudo do cavaleiro, a veste do cavaleiro, tá entendendo? O cavaleiro, então, se torna aqui um grande personagem. Ele é considerado um militar de Cristo. Militia Christiae, como o latim traduz, tá bom? E aí, depois disso, a sua vitória notável ampliou as terras dominadas pelos francos até a região que corresponde atualmente à Áustria. E Pepino se tornou o governante dessa região. Depois de Pepino veio o filho dele, Carlos Martel, e esse cara é muito importante, gente. Anotem o nome desse cara. Carlos Martel foi o responsável, filho de Pepino de Heristal, foi responsável por acabar com a invasão muçulmana. Dentre todos os povos que estavam aí, né, ocupando o lugar do Império Romano, os muçulmanos também estavam ocupando. E só para a gente entender melhor, os muçulmanos, os islãs, né, melhor dizendo, eles já tinham um vínculo com o Império Romano do Ocidente, né, pelo lado comercial, porque também o lado oriental lá dos muçulmanos também tinha um rico comércio. Só que, né, quando chega essa decadência do Império Romano, os muçulmanos também vão querendo se aproveitar da situação, invadir aqui o norte da África para bloquear o mar Mediterrâneo. Você tá conseguindo ver aqui o mar Mediterrâneo aqui, ó, que está entre o reino dos vândalos e o reino dos visigodos, está vendo o mar Mediterrâneo? Esse mar, gente, ele era importantíssimo para a época. Era ali que havia o comércio internacional, né? Principalmente para a Itália, ó, porque acessa diretamente o Oriente, né? Então, era ali que os muçulmanos também iam, né? Mas aconteceu que eles estavam dominando também os reinos, dominaram o norte da África e até essa península ibérica aí, que é Portugal e Espanha, dos visigodos. Esses povos ficaram restritos ali perto do reino franco já, na cidade de Toulouse e Braga, ali no reino dos suevos, né? Em Toledo também. Então, eles ficaram bem reduzidos, ali era a resistência cristã. Quando chegou o reino de Carlos Martel, que era franco, na cidade ali de Toulouse, ó, vocês estão percebendo Toulouse aqui no mapa, né? Na cidade ali de Toulouse, ele termina essa guerra, né? Então, ele termina essa guerra, né? E faz com que, né, os muçulmanos não ocupem a Europa. Porque se eles ocupassem, o que ia acontecer? A Europa não ia ser cristã, a Europa ia ser islã, entende? E isso eles não queriam. Então, aconteceu justamente essa defesa aí. Quando Carlos Martel consegue, na Batalha de Poitiers, em 732, perto de Toulouse, né, vencer os islãs, ele volta muito aclamado para o reino. Virando a página, ele volta muito aclamado. E aí, Pepino o Breve, né, o seu filho, Pepino o Breve, né, lutou contra os lombardos, que era outro povo pagão de origem germânica que havia dominado parte da Península Itálica e ameaçava o papado romano. E Pepino Breve recebe a glória de seu pai, Carlos Martel. Essa glória, gente, é o que leva a dinastia merovingia a declarar o seu fim quando Pepino elege um novo filho, né, que é Carlos Magno, né? E aí o reino dos francos se torna um império governado por Carlos Magno. E por isso a dinastia agora que a gente está se referindo não é mais Merovingia, lá de Clovis Meroveu. É Carolíngia. A partir de Carlos Magno, o reino franco se tornou um império. A França, que hoje conhecemos, foi muito gloriosa nesse tempo, né? E tá aqui no livro, né? Pepino governou até 768 e afirmou maiores relações com a igreja.
Carlos Magno foi o maior governante, como ficou conhecido, ampliou as conquistas de seu pai, conferindo uma dimensão imperial ao reino franco. Ele foi convidado pela igreja para participar do Natal em Roma, e lá no dia 25 de dezembro do ano 800, foi coroado imperador do Ocidente pelo Papa. Gente, isso é muito, muito forte. É por isso que a igreja conquista, consegue espaço. Tá entendendo? É por isso. Você tem que entender que foi por causa dos reinos francos que houve a expulsão dos muçulmanos, o avanço da cristandade na Europa. Ponto. É isso que eu tô querendo que você aprenda só aqui, tá bom? E aí, como disse para vocês, vira o império, né? Aqui no mapa está aqui o Império Carolíngio, ó, página 154. Tá aqui, ó. Esse império vai até aqui da França, parte da Alemanha, né? Se eu não me engano, a Turquia também fica por aqui já, né? E aí pega várias cidades grandes, ó, Poitiers, Orleans, Paris, Verdun, Utrecht, né? Então isso confere à Europa um grande avanço. Também ali Portugal e Espanha começam a se desenvolver, já que não há mais a ameaça muçulmana. Entendeu? Então é por isso que a gente deve muito até a Carlos Magno, né? Eu digo. E o que aconteceu no governo de Carlos Magno? Houve o desenvolvimento da cristandade. Então a construção de igrejas é a primeira coisa que se destaca no Império Carolíngio. Tem igreja, sei lá, em cada quarteirão, tá entendendo? Tem assim igrejas cada vez mais bonitas. Quanto mais eu construir igreja mais bonita, melhor, melhor para Deus, melhor para as pessoas, melhor para a sociedade, melhor para todo mundo conservar, valorizar aquilo que é bom, aquilo que é de Deus. Então esse discurso, ele começa aqui, né? Outra coisa que aconteceu foi o desenvolvimento também das coisas da igreja, né? A música, então aqueles cantos em latim, né, que a gente ouviu por aí já na vida, começa aqui. Também o desenvolvimento da liturgia. Professor, o que é liturgia? Liturgia, gente, do latim significa aquilo que é para todos. Então, a liturgia é a espécie de culto da igreja pelo qual todos os cristãos compartilham. É o modo de fazer o culto dos cristãos. Pronto, isso é liturgia. Qual é a liturgia dos cristãos? A missa. A missa é a liturgia, é o culto que os cristãos prestam a Deus, certo? Ainda mais porque, você sabe, todo a Igreja Católica, crê na presença real de Jesus ali com eles, naquele pão branco que a gente costuma ver, redondo, né? Que o sacerdote levanta no altar. Ali ele está consagrando aquele pão, que a partir do momento que ele faz aquela consagração, há a presença de Jesus. Ocorre ali esse milagre para os católicos. É isso. Por que eu estou falando isso? Porque é isso que vai fazer com que os francos continuem apoiando em tudo a igreja. É por causa dela. É por causa do culto da liturgia. Está aqui do livro. A ideia era animar a população, estimulando sua entrada nos templos cristãos. Depois, né, o que aconteceu é que Carlos Magno governou até o ano de 814. O que aconteceu no ano de 814, quando ele morreu, é que ele teve também um descendente, né, que está aqui já no parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, aqui, ó. Seu sucessor Luís o Piedoso estava mais envolvido com questões religiosas relativas à doutrina cristã do que com campanhas militares. Assim, sua autoridade foi diminuindo entre os homens da guerra. Suas ordens eram desconsideradas por muitos. E, em 843, os netos de Carlos Magno dividiram o império entre si pelo Tratado de Verdun. Carlos, o Calvo, ficou com a parte ocidental. O Lotário estabeleceu o controle das terras centrais. E Luís, o Germânico, dominou a área mais oriental do Império Romano, do Império de Carlos Magno. Então tá aqui no livro, ó, como vocês podem ver o mapa, lá no final da página 155,
o reino do Império Carolíngio dividido em três partes: o lado ocidental, que ficou com Carlos, o lado central, que ficou com Lotário, e o lado oriental, que ficou com Luís. Esses três, no entanto, não vão conseguir governar sozinhos. Vai haver uma pressão muçulmana, né, ali na parte mais oriental, e isso também leva à fragmentação ainda maior da região, tá bom? E aí, né, só para terminar, o capítulo ele explica o que era o feudalismo, que foi o que preencheu essa sociedade economicamente, politicamente, né, toda uma organização. Como é que era, né? Tá escrito aqui, ó. A lógica de mando medieval na página 157. A lógica de mando medieval estava assentada nas atividades militar e no domínio territorial. Os guerreiros controlavam as terras e definiam a ordem de cada espaço dominado. Quanto mais guerra possuía um guerreiro, mais abrangente era o seu poder político. Então a terra aqui é o principal desse período. Por que a terra? Porque já que estamos num momento em que muitas coisas aconteceram, definir a terra, definir quem é o que de quem, ela é muito complicada nesse contexto. Então as pessoas, elas vão servindo aos proprietários de terra que ainda existem, que são o rei, a família do rei e os funcionários do rei. Então eles acabam pegando parcelas da sociedade, fazendo contratos com essas pessoas e aí eles viram senhores enquanto o outro vira um empregado, um servo. Essa relação de servidão, também chamada de vassalagem, ela vai ser comum em toda a Europa, né? E aí a gente vai ver um processo então chamado feudalismo acontecendo, aonde a terra, principalmente a terra, ela é considerada um feudo. O feudo é uma terra, é um presente dada pelo senhor. O senhor é o dono dessa terra e o servo é aquele que serve o senhor. Essa servidão não é, no entanto, como a escravidão. Não vamos confundir, porque a escravidão aqui vai desaparecendo com o tempo. A escravidão não tem direito, e mesmo que o cara seja morto pelo seu senhor, e aquilo não é um crime, porque o escravo é uma coisa, é uma propriedade do senhor. Ele faz com o escravo o que ele quiser. Com o servo não pode ser assim. O servo é alguém que fez um acordo, então ele tem direitos e deveres, assim como o senhor. E os filhos do servo acabam sendo também servos desse mesmo senhor e dos filhos do senhor. Você está entendendo? Então, essa relação que vai sustentar a base da sociedade, tá? Aonde então a terra ela é aproveitada para abrigar quem não tem abrigo, ocupar quem está desempregado e dar o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia que estou me referindo aqui é o alimento que vem da terra. Então, quando alguém se dedica muito agora a trabalhar na terra, justamente é na intenção de aumentar a produção. Aumentando os níveis de produção, eu vou ter mais alimento, tanto para guardar para mim, para minha família, eu que sou servo, quanto para dar para meu senhor como pagamento dos meus serviços, como prestação dos meus serviços. Em troca, vou receber mais amparo, proteção, um presente, um outro feudo, quem sabe, né? Existe aí essas possibilidades. Também, né? A produção vai ser uma forma do dízimo da igreja também, já que os religiosos, né, apesar de terem muitas terras, mas o que eles fazem? Também contratam servos para trabalhar na produção e recebem essa produção como dízimo, como caridade, como solidariedade que depois vão ser repartidos com os mais pobres. Tudo isso, gente, é a sociedade medieval. Tá bom? Essa dimensão política, no entanto, acontece assim que eu falei para vocês, né? Tá escrito aqui, ó, no parágrafo seguinte. Seguindo o modelo apresentado por Carlos Magno quando distribuiu terras e exigiu o juramento de fidelidade dos guerreiros beneficiados, os senhores de guerra, os nobres, conseguiam aliados, passando parte de seus domínios a outro em igual. Aquele que doava a terra era chamado de suzerano ou senhor. E o que recebia o benefício era denominado de vassalo ou servo, tá bom? Na dimensão social, né, acontece, como falei para vocês, né, que as relações entre os integrantes da comunidade correspondiam às funções de cada grupo. Sendo assim, havia uma rigidez e uma hierarquia social que denominaremos estamentos ou ordens. Então, existe na Idade Média os estamentos, ou seja, os grupos sociais que não mudam,
né? Eles fixam a sociedade medieval na Europa ela é formada por esses grupos que são o clero, que é os que rezam, né? O senhor, que é os que governam, e o servo, que é os que trabalham. Esses três, classicamente denominados por um historiador chamado George Duby, vão ser a base, os grupos que vão compor a sociedade. E cada um vai ter sua função, cada um vai prestar serviço a outro, precisa do outro para sobreviver, precisa da igreja para se sentir vivo, a igreja precisa das pessoas para se manter, a igreja dá o apoio para o rei e os seus governantes, e o rei e os seus governantes dão apoio para a igreja. É assim que acontece, tá bom? E agora que vocês entenderam, eu quero que vocês vão lá na página 167, que nós não fizemos essa tarefa em sala, né? A página 167 nós não fizemos, módulo 18. Os outros nós já fizemos, né? Que do módulo 17. Então vamos lá para o exercício de aplicação, tá? Do módulo 18. Vamos lá. O direito medieval se desenvolveu lentamente, apesar da influência do direito romano bizantino e do direito canônico. Uma das razões pelas quais os historiadores designam a Idade Média Ocidental como o Império do Costume. Um fator que contribuiu para que o período ficasse conhecido como o Império do Costume foi. Vamos lá. Você sabe o que é o direito, né? O direito é a disciplina que rege as leis de uma sociedade, né? Então, esse direito, por ser a Europa muito cristã, ela era um direito canônico, né? Havia o direito canônico, que é o direito da igreja. Esse direito existe até hoje. Tem um livro, até se você quiser estar na internet, chamado Direito Canônico. É o livro que contém as leis da igreja, né? Ali que está escrito o que pode o fiel e o religioso ou o sacerdote, tá? Ok? Então, mas acontece também que existe um outro direito, claro, que corresponde às coisas civis e morais, que era o direito romano. E o direito romano já existe desde a Roma, mas a partir do momento que ele vira mais cristão, o direito romano bizantino se destaca nesse processo, porque lá vai se desenvolver esse tipo de direito. Também no Império Carolíngio vamos ter o desenvolvimento do direito, claro, entendeu? Mas acontece tanto da parte ocidental quanto da parte oriental uma coisa que a questão aqui está chamando de Império do Costume. Ou seja, há um costume de manter as leis em vigor. Qual é esse costume? Letra A. O fortalecimento do poder real? Não. Por quê? Porque o rei não tem um poder absoluto aqui nesse tempo. Tá? Professor, como assim? Ele não era consagrado pela igreja? Aí ele não dava apoio para a igreja? Como assim ele não tem poder absoluto? Ele tem um poder, ele é um representante do governo, mas ele não governa de maneira absoluta na sociedade, porque junto com ele governam os seus familiares e governantes, tá? E funcionários. Então, o duque, o nobre, o conde, esses personagens, eles vão lá, né, governando as partes do território que ainda estão por dominar, serem dominadas, outro vai dominar as que já foram dominadas, o outro vai lá dominar as regiões de fronteira, o outro vai lá cuidar do exército, então cada um vai ter um poder. Essa divisão do poder, essa repartição do poder faz com que eu tenha um governo, um estado, uma política não absoluta, não central no rei, mas ela é. Ai, puxa, eu esqueci a palavra. Ah, sim. Ela é. Ela é feita de camadas, tá? Ela é repartida. Esse poder é repartido, é descentralizado. Pronto, essa é a palavra. Descentralizado, não é centralizado, é descentralizado. É a mesma coisa no Brasil, né? No Brasil nós temos o presidente. O presidente não tem poder central absoluto. Ele tem um poder descentralizado. Né? Ele está lá como representante principal do Brasil, mas junto com ele governam os deputados, governam os governadores de estados, os prefeitos nos municípios, os vereadores em certas localidades desses municípios. Você está entendendo? É a mesma coisa aqui, só que aqui existe conde e duque, tá bom? Eles governam uma parte do território e o outro governa outra parte, tá bom? O rei aqui não tem poder absoluto e não é a letra A. Porque esse fortalecimento de poder, então, não convém para a época e não faz parte do costume, do direito que a gente está querendo saber aqui. Vocês entenderam? Letra B.
O aniquilamento da cultura romana pelos bárbaros. Não houve aniquilamento da cultura dos estrangeiros germânicos com o Império Romano, porque se eles habitavam o Império Romano antes, serviam o Império Romano, né? Depois eles ocuparam o lugar do Império Romano e preservaram o direito romano, vindo ainda mais com o auxílio da Igreja, é claro que não vai haver uma total extinção das práticas romanas pelos estrangeiros, tá bom? Não há aqui a destruição em massa, tá bom? Então, não é a B. Esse não é o costume do direito que a gente está querendo saber na questão. C. O poder da Igreja Católica poderia ser, sabia? Mas olha a letra D aqui. O predomínio da cultura oral é a resposta certa. Professor, como assim? Porque na Idade Média a maioria não sabia ler. Quem sabia ler era só a igreja. E por isso o direito, ele é mais ainda oral, tá bom? É claro que ele vai ser escrito, vai ter um livro. É claro que vai ter, tá? Só que as pessoas não sabem ler e escrever. Então a tradição oral de repassar as leis vai ser ainda um costume, tá bom? Por que não é a ser o poder da Igreja Católica? Porque há uma adaptação do direito romano com a Igreja. A Igreja não é, então, a senhora do direito, não é ela que trouxe o direito para a Europa, tá? Então, por isso é a letra D. Segunda questão. A instituição das corveias variava de acordo com os domínios senhoriais e no interior de cada um, de acordo com o estatuto jurídico dos camponeses ou de seus mansos, parcelas de terra. Então, o que o texto está falando, né? Está falando que é as corveias. O que é corveia, professor? Corveia, para a palavra da época, significa serviço, tá bom? E esse serviço variava de acordo com os domínios senhoriais. O que é um domínio senhorial? Um feudo, uma terra, tá bom? No interior de cada domínio, de cada terra, há um estatuto jurídico dos camponeses, né, que habitam naquele lugar, ou dos mansos, parcelas da terra, tá? E manso era a pessoa também que já morava fixo naquela terra. Essa frase sobre o feudalismo trata-se de quê? Letra A, da vassalagem. Letra B, do colonato. Letra C, do comitatus. Letra D, da servidão. Letra E, da guilda. Então, vamos lá. O trecho traz o comentário sobre a corveia, uma obrigação dos servos de trabalhar alguns dias por semana nas terras do seu senhor feudal, tá? Então, aqui estamos falando de servidão, tá? Letra D. Não é a letra B, colonato, porque o colonato é um colono, né? É um dono de terras. E aqui eu estou falando, né, da instituição de corveias, né, do estatuto jurídico dos camponeses. Então, não é colonato, não é guilda e não é comitatus também, que é uma coisa que eu vou explicar depois. É servidão, tá? Professor, por que não é vassalagem, né? Já que vassalo era também um servo. Porque a vassalagem, ela também é característica de um rito próprio. E aqui ainda não estamos nesse detalhe. Então é por isso que é servidão. Terceira questão. O trecho diz assim: Eu, Bertério, coloquei a corda no pescoço e me entreguei sob o poder de Alariado e de sua esposa, Ermengada, para que desde esse dia façais de mim e de minha descendência o que quiserdes, os vossos herdeiros, o mesmo de vós que vós, podendo guardar-me, vender-me, dar-me a outros, ou conservar-me, e se eu quiser subtrair-me a vosso serviço, podeis deter-me vós mesmo, ou vossos enviados, do mesmo modo como faríeis com os vossos restantes escravos originais. É um trecho, né, aqui, de um fragmento medieval apresentado, que traz o quê? Letra A. A escravidão não chegou a ser residual da Idade Média. B. A necessidade de proteção impelia camponeses a se submeterem à nobreza. C. O vassalo possuía poder de vida e de morte sobre o suzerano. D. O poder da nobreza territorial não atingia a população camponesa. E. A servidão conviveu com outras formas de trabalho compulsório e era realizada sobre nobres. Então, o fragmento aqui está falando, no caso de uma rendição por um homem chamado Berterio, né, junto com a sua esposa, Ermengarda, para um suzerano, para um senhor, né? E aqui, então, não é sobre escravidão, né, que não é a letra A.
A letra C diz que o vassalo possuía poder de vida e de morte sobre o suzerano. Não, o vassalo não tem poder de vida e de morte sobre ninguém. D. O poder da nobreza territorial não atinge a população. Lógico que atingia, né? É lógico que o senhor o suzerano aqui, o nobre, ele só vai sobreviver fazendo esses pactos com a sociedade. A servidão conviveu com outras formas de trabalho compulsório e era realizada sobre nobres. Não, os nobres não tinham trabalho compulsório. Não havia outro sistema maior do que a servidão. Então, é a letra B. A necessidade da proteção impelia camponeses a se submeterem à nobreza. Muito bem, meus queridos. Então, o que vocês vão fazer? Os exercícios extras agora dessa página 168, tá? 168. E depois os propostos. Os propostos, né, vocês vão me enviar aqui pelo comentário do Class, tá? Não precisa mandar arquivo e nem e-mail, tá? Vocês estão falando só na forma de comentários, tudo bem, gente? Então vamos lá terminar o conteúdo agora.